Com tantos e tamanhos problemas ambientais, desmatamento e exploração irracional do meio ambiente, algumas vezes incentivadas direta ou indiretamente por governos, é relevante que você saiba como ajudar a proteger os direitos humanos. O que você pode fazer assistindo a este vídeo, primeiro, para perceber que meio ambiente tem a ver com direitos humanos das presentes e futuras gerações, e segundo, que o respeito deve ocorrer com qualquer pessoa ou grupo que esteja sendo aí alvo de desrespeito, sofrendo por ação ou omissão do Estado. Você, agindo para transformar o mundo, preservar culturas, pessoas e a natureza como um todo, provocando adequadamente organismos internacionais como os componentes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, seja via comissão ou corte interamericana. Os meios e o modo de fazer são sempre uma dúvida, para que não sejam, por exemplo, desperdiçados tempo ou recursos, bem como para que sua denúncia não chegue a prosperar. A relevância da matéria agora, com declarações do governo em 2020, dispondo que realmente estava inoperante com relação ao meio ambiente, já poderia ter sido sentida ao saber da denúncia em 2019 de comunidades indígenas sobre invasões às suas terras para desmatamento e exploração sem sustentabilidade. Nos termos de uma notícia que consta aí do dia 20 de fevereiro de 2019, a Comissão Interamericana recebeu denúncias de organizações indígenas brasileiras sobre políticas do governo federal e consta aí no site do Conselho Indigenista Missionário. Indígenas questionaram representantes do Estado brasileiro em uma audiência pública e fizeram solicitações à CIDH, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e o Centro de Recursos Jurídicos para os Povos Indígenas solicitaram uma audiência temática na Comissão Interamericana de Direitos Humanos com o objetivo de discutir a situação dos direitos humanos dos povos indígenas no Brasil. Na ocasião, as organizações indígenas denunciaram as medidas adotadas pelo governo e a crescente violência contra as comunidades indígenas. A audiência foi realizada no marco aí do 171º ordinário de sessões celebrado em fevereiro de 2019 e o pedido de audiência foi concedido pela comissão e a reunião ocorreu ainda em fevereiro de 2019 na cidade de Sucre, na Bolívia. As organizações denunciaram as declarações do presidente da República que afetam de forma direta as comunidades indígenas, como a comparação dos povos originários que vivem em reservas a animais em zoológico e a promessa do presidenciável, no caso, de que nenhum centímetro de terra será demarcado para comunidades indígenas e quilombolas. Veja isso em 2019. Ele é eleito, e aí vem as questões, houve MPs como vários aí decretos, normas, o próprio ministro do meio ambiente está passando por processos e procedimentos investigatórios pelo Ministério Público Federal, e várias questões aconteceram, como foi retirada da FUNAI a competência para demarcar terras indígenas e formular, coordenar e supervisionar as ações e diretrizes sobre licenciamento ambiental nas terras quilombolas e indígenas, sem contar as mudanças realizadas no Conselho Nacional de Política Indigenista, o órgão colegiado de caráter consultivo responsável pela elaboração, acompanhamento e implementação de políticas públicas voltadas aos povos indígenas. Veja que até o advogado do grupo, integrante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da APIB, ele denuncia ainda a tese do marco temporal, a municipalização da saúde dos povos indígenas e questiona as mudanças realizadas pelo atual governo sem consulta livre, prévia e informada aos povos e organizações indigenistas, conforme exige a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a própria jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Veja, é importante que outra integrante da coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira denuncia as medidas adotadas pelo governo que afetam diretamente a garantia dos territórios indígenas no Brasil.
ela destacou que eles têm 537 terras indígenas sem nenhuma providência por parte do Estado estão sendo tomadas. É um ataque aos direitos e à vida dos povos indígenas e também aos direitos dos não indígenas, pois a não demarcação gera insegurança, traz conflitos, invasões por parte dos garimpeiros, poceiros, madeireiros e outros invasores. Ela lista ainda os povos que recentemente sofreram ataques a seus territórios e o discurso de ódio contra os povos originários alimentado pelas afirmações do próprio presidente. Veja que de outro representante indígena na notícia, exatamente dentro da coordenadoria ligada a essa área, ele relatou um ataque ocorrido na terra indígena Pancaracru, né, que nesse ponto a CIDH está ligada dessas questões e aqui dentro da OEA, da qual o Brasil é um Estado membro. E por essa razão o país foi convocado a participar e a responder pelas denúncias apresentadas. Porém, a delegação brasileira no evento, representando o governo do Brasil, não respondeu nem se comprometeu em buscar soluções para as questões abordadas. Na sessão pública foram reiteradas as informações apresentadas na audiência temática, que foi realizada ainda em 2017 e durante a visita em loco da Comissão ao Brasil em 2018. Nesse encontro aí na Bolívia, novos fatos que evidenciaram as violações de direitos humanos contra os povos indígenas ocorridas nos últimos meses foram também apresentados. Entre as solicitações feitas à comissão está o pedido para que o Estado restabeleça o funcionamento da Comissão Nacional de Política Indigenista, a CNPI, um espaço institucional de discussão e consulta com representantes indígenas eleitos legitimamente pelos próprios povos indígenas. Os indígenas também pediram à CIDH que solicite ao Estado brasileiro a consulta aos representantes indígenas sobre quaisquer medidas administrativas ou políticas que afetem os povos indígenas e a proteção dos povos em situação de isolamento voluntário ou contato inicial. Eles pedem que a CIDH ainda solicite ao Estado que priorize o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação de terras indígenas e se abstenha de realizar atos que possam levar agentes do próprio Estado ou terceiros a atuarem com a sua permissão ou tolerância em terras indígenas ou meio ambiente. E por último, que tramite com urgência a solicitação de medidas cautelares que os grupos aí, demais organizações, apresentaram a favor das comunidades indígenas Pancaru e outras. É uma situação que estava sendo ignorada até que, conforme notícias mundiais, no site da UOL Notícias, por exemplo, em junho de 2020, começaram a aparecer os efeitos negativos da atitude omissa do Estado brasileiro. Citando aí a Amazônia, deputados holandeses rejeitaram o acordo Mercosul e União Europeia e também se destacou que moção contrária ao acordo já havia sido aprovada em parlamento regional na Bélgica e na Áustria, bem como dispondo que a rejeição coloca o projeto num limbo político para que entre em vigor, né? Isso tudo em 27 países europeus terão que ratificar o tratado, então estão rejeitando uma morte anunciada, né? Então o governo tem dado o braço a torcer, reconhecido, né? Tem declarações do presidente reconhecendo exatamente e do vice-presidente o problema. E aí é importante que se observe cada uma dessas questões ligadas à natureza, né? Esse aqui é um material que se agrega a centenas de materiais gratuitos que eu tenho apresentado no Facebook, na página Clóvis Direitos Humanos, no canal do YouTube Clóvis Renato Direitos Humanos e na minha página clovisrenato.com.br, que você já pode visitar e até ganhar um curso gratuito para compreensão da proteção internacional e deixar o seu contato para ser informado dos demais cursos que costumo lançar, também acompanhando a produção criativa diária. Venha e se junte a milhares de colegas como nós, interessados em aprimoramento constante e solidariedade humana. Vamos aí sorrindo e nos admirando, aprendendo e ensinando com alegria de aprendermos juntos e encontrarmos semelhantes. Já são mais integrantes aí, nós estamos com mais de 6 países nos acompanhando e é lógico que o seu tempo é curto,
mas aprender algo dinâmico que tem sido pouco abordado nos livros é sempre um diferencial, seja na sua vida, no seu meio, seja profissional, seja para o seu concurso ou trabalho. Eu sou o Clóvis Renato, professor e advogado que venho aplicando teoria desde o doutorado em Direito na Universidade Federal do Ceará à prática, né? Tanto nos auditórios, nas salas, quanto nos tribunais onde eu exerço a advocacia. Antecipe o curso mais atualizado sobre as normas nacionais e internacionais sobre assédio nas relações de trabalho. Terá novas turmas em breve, já com mais de 10 horas aula e casos práticos que deram muito certo no combate a tal prática. Fique atento, pois o número é sempre limitado de dias de lançamento e o número de alunos também por turma. Muito grato às milhares de visualizações e envolvimentos com os vídeos da última semana. Eu fico imensamente feliz com a sua participação e aceito as opiniões contrárias ao que tenho apresentado, né? Que continuemos juntos e tudo bem, desde que cresçamos juntos, né? Vamos agora saber os detalhes sobre a consulta do Panamá, que reflete nos 35 estados parte da Organização dos Estados Americanos, a OEA, incluindo o Brasil. No caso de hoje eu trago a opinião consultiva 2216, solicitada pela República do Panamá, diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH. O Panamá questionou a titularidade de direitos das pessoas jurídicas no sistema interamericano de direitos humanos. Sabias que, de regra, a CIDH já havia concluído com clareza que as pessoas jurídicas não são titulares de direitos convencionais, razão pela qual não podem ser consideradas como vítimas presumidas no âmbito dos processos contenciosos perante o sistema interamericano. Veja, era a regra, eles vão criar uma exceção. O alvo era principalmente invalidar eventuais petições, denúncias ou condenações que tivessem partido de comunidades indígenas, organizações sociais ou entidades sindicais. O Estado parte da OEA não imaginava que a Corte Interamericana de Direitos Humanos iria criar exceções à regra justamente para entidades sindicais e comunidades indígenas. O tiro parece ter saído pela culatra. Criou-se um precedente importante e fundamentado em documento oficial que você pode ler em português, repleto de detalhes e fundamentos que diferenciam entidades com personalidades jurídicas, tais como empresas, cooperativas, sindicatos, associações indígenas, dentre outras. E esse documento acabou com 72 páginas de detalhes variados para sanar os seus questionamentos sobre a possibilidade de efetivar denúncias e iniciar processos junto à Corte Interamericana por meio de pessoas jurídicas, organizações sociais ou comunidades indígenas. Bom ficar alerta, pois nem todas as pessoas jurídicas podem manejar diretamente seus pleitos junto à CIDH, mas algumas foram ressalvadas para o bem da humanidade, em especial na América, via a Organização dos Estados Americanos. Relevantíssimo para que você possa verificar quem tem tal capacidade de postular junto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e quem não pode fazer tais denúncias e acompanhar processo. No caso, em 28 de abril de 2014, a República do Panamá, com fundamento no artigo 64.1 da Convenção Americana e de acordo com o estabelecido no artigo 70.1 e ponto 2 do regulamento, apresentou um pedido de opinião consultiva sobre a interpretação e alcance do artigo 1.2 com relação a vários dispositivos do Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Também ratificado, logicamente, aqui pelo Brasil. Relembre que o Decreto 3321 de 99, a República Federativa do Brasil promulgou o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. É o conhecido Protocolo de São Salvador, que foi concluído em novembro de 88 em São Salvador, El Salvador. E com isso a norma e a manifestação da CIDH se aplicam em plenitude a casos brasileiros. Mas esperamos realmente que não precisemos ir tão longe para proteger direitos tão básicos da humanidade. Contamos com a sensibilidade de nossos governos, mas caso precisemos, estaremos armados não de pistolas, mas de conhecimento e capacidade para agir quando necessário. Veja que
A Corte já estabeleceu na opinião consultiva que esse artigo que eles questionam da Convenção Americana, ele não atribui às pessoas jurídicas a titularidade de direitos reconhecidos na Convenção Americana, sem prejuízo da denominação que estas recebam no direito interno dos estados, tais como cooperativas, sociedades ou empresas. Entretanto, em razão das perguntas apresentadas pelo Estado do Panamá, várias das observações escritas e orais que foram apresentadas ao longo do processo do pedido manifestaram que seria possível realizar uma interpretação ampla de outras disposições da Convenção e do Protocolo de São Salvador que concederia titularidade de direitos às comunidades indígenas e às organizações sindicais. Para identificar se efetivamente as comunidades indígenas e as organizações sindicais poderiam ser titulares de direitos protegidos pelo sistema interamericano, a Corte fez referência à normatividade interamericana na matéria para depois realizar suas considerações a esse respeito. Veja, com relação às comunidades indígenas e tribais, a Corte, como intérprete final da Convenção, reitera a sua jurisprudência segundo a qual as comunidades indígenas são titulares de direitos protegidos pelo sistema interamericano e podem se apresentar perante o sistema na defesa dos seus direitos e dos seus membros, logicamente. Para isso, será feita, e eles fizeram a referência à jurisprudência da Corte sobre a matéria, bem como algumas fontes de direito internacional e interno na matéria que o tribunal está exatamente ligado aí para julgar. E julgou. Em uma primeira etapa, ao declarar violação de direitos humanos nos casos relacionados com comunidades indígenas ou tribais, a Corte considerava apenas como sujeito de direitos os membros das comunidades e não essas comunidades, né? Por isso, declarava-se como vítimas as pessoas individuais e não a coletividade a que pertenciam. Veja que aumenta o senso coletivo. Mas em 2012, no caso do povo indígena Quechua, do Equador, pela primeira vez a Corte reconheceu como titulares de direitos protegidos na Convenção não apenas os membros de uma comunidade indígena, mas também a própria comunidade. No caso, considerou que havia sido violado o direito do povo indígena Quechua à consulta, à propriedade comunal indígena, à identidade cultural, às garantias judiciais e à proteção judicial. Da mesma forma, sustentou que o Estado era responsável por ter colocado gravemente em risco os direitos à vida e à integridade pessoal dos membros da comunidade. E nesse sentido precedente, a Corte declarou que há alguns direitos que os membros das comunidades indígenas gozam por si só, enquanto que há outros direitos cujo exercício se faz de forma coletiva através das comunidades. Além disso, aí no caso, estabeleceu-se que em oportunidades anteriores, em casos relativos a comunidades ou povos indígenas e tribais, o tribunal declarou violações em prejuízo dos integrantes ou membros das comunidades e povos indígenas ou tribais. Entretanto, a normativa internacional relativa a povos e comunidades indígenas ou tribais reconhece direitos aos povos como sujeitos coletivos do direito internacional e não apenas a seus membros, uma vez que os povos e comunidades indígenas ou tribais, unidos por suas formas de vida e identidade particulares, eles exercem alguns direitos reconhecidos pela Convenção a partir de uma dimensão coletiva. Para concluir aí que as comunidades indígenas e tribais são reconhecidas como sujeitos de direitos, a Corte levou em conta que em nível internacional houve um desenvolvimento pelo qual diversos tratados e jurisprudência de outros órgãos internacionais sustentaram a titularidade de direitos por parte das comunidades indígenas. Assim, a Corte acabou por reiterar que a titularidade de direitos por parte das comunidades indígenas, em seus recentes casos, por exemplo, se dá, como aconteceu, por exemplo, em caso dos povos indígenas Cuna, e vários outros casos lá no Panamá. A Corte concluiu que o Estado havia violado o direito à propriedade, o dever de adotar disposições de direito interno e direito a prazo razoável
da Convenção Americana em prejuízo das comunidades Kuna, lá no Panamá, e dos seus membros. E o direito a um recurso judicial efetivo também em prejuízo das comunidades indígenas, né? Isso em Berá, no caso lá no Panamá. Recentemente, em outros casos, né, ligados aí, que foram julgados pela corte, várias questões tribais, né, em Honduras e outros países mais aqui circundando aqui a Amazônia, a corte declarou violações ao direito à propriedade, às garantias judiciais e à proteção judicial em prejuízo das respectivas comunidades. Da mesma forma, por exemplo, no caso das comunidades afrodescendentes deslocadas da bacia do Cacarica, né, lá na Colômbia, a corte considerou que o Estado havia violado os direitos de circulação e residência e a integridade pessoal em prejuízo das comunidades afrodescendentes da bacia do rio Cacarica. Veja, na Colômbia. Também é relevante indicar que a corte já estabeleceu que as comunidades indígenas e os povos tribais, eles compartilham de características sociais, culturais e econômicas distintivas, por exemplo, incluindo aí a relação especial com seus territórios ancestrais, que requer medidas especiais de acordo com o direito internacional dos direitos humanos para garantir a sobrevivência física e cultural de cada povo como esse. Em razão dessas características comuns entre as comunidades indígenas e os povos tribais, a corte considera que as conclusões que são indicadas nesse capítulo aí, com relação ao acesso ao sistema interamericano de proteção de direitos humanos, aplicam-se também aos dois tipos de comunidades. Além da jurisprudência indicada aí pela corte, ela ressalta, nesse caso, a Convenção número 169 da OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas de 2007, que reconhece a titularidade de direitos humanos tanto às comunidades indígenas quanto aos seus membros. E por outro lado, o artigo 1º, em comum aos pactos internacionais de direitos civis e políticos e de direitos econômicos, sociais e culturais, considera o direito à livre determinação e informa que, em razão dele, todos os povos estabelecem livremente a sua condição política e fornece também o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Para isso, eles podem dispor livremente das suas riquezas e recursos naturais, sem prejuízo das obrigações que decorrerem da cooperação econômica internacional, bem como do direito internacional. Em um caso nenhum poderá privar o povo dos seus próprios meios de subsistência. O comitê que supervisiona a implementação do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais pelos Estados parte, ele interpretou que o direito à livre determinação é aplicável às comunidades indígenas. Esse comitê, com relação ao artigo 15.1, informou que a expressão toda pessoa se refere tanto ao sujeito individual quanto ao sujeito coletivo. Em outras palavras, uma pessoa pode exercer os direitos culturais de três formas, seja individualmente, ou em associação com outras, ou dentro de uma comunidade ou um grupo. Então, além dos padrões de direito internacional que a gente está apresentando aqui, a Corte observou que a titularidade de direitos das comunidades indígenas e tribais também é reconhecida em nível interno em vários países da região através de suas constituições, legislação ou por via jurisprudencial. Essa proteção em nível interno busca auxiliar o cumprimento das obrigações internacionais que os Estados assumiram na matéria. Com base aí no que eles estão demonstrando e fundamentando, a Corte reiterou que já reconheceu as comunidades indígenas e tribais como sujeitos de direito em razão da atual evolução do direito internacional na matéria. Da mesma forma, ela considerou relevante fazer notar que, em nível interno, essa titularidade se reflete em vários países da região. E, nesse sentido, a titularidade de direitos humanos em âmbitos variados não se deu apenas a seus membros de forma pessoal, mas também com relação às comunidades na qualidade de coletividades. De tal proteção, denota-se que, na medida em que o exercício de alguns dos direitos dos membros das comunidades indígenas e tribais se realiza conjuntamente,
a violação de tais direitos tem uma dimensão coletiva e não pode se circunscrever a uma destinação individual. Veja que as destinações aludidas, elas gerarão consequências para todos os membros da comunidade e não apenas para alguns determinados em uma situação específica. De acordo com o que está sendo disposto pela Corte, ela concluiu que, por dispor de vários instrumentos jurídicos internacionais, dos quais são partes os estados do sistema interamericano e algumas de suas legislações nacionais, as comunidades indígenas e tribais, por se encontrarem em uma situação particular, devem ser consideradas como titulares de direitos determinados e de determinados direitos humanos. Além disso, se explica que, considerando que no caso dos povos indígenas, a sua identidade e determinados direitos individuais, como por exemplo o direito à propriedade ou a seu território, somente podem ser exercidos por meio da coletividade a que eles pertencem. Consequentemente, a Corte acabou por reiterar que as comunidades indígenas e tribais são titulares de alguns dos direitos protegidos na Convenção e, portanto, podem ter acesso ao sistema interamericano. Por isso, ela não encontra razões para se afastar de seu critério jurisprudencial na matéria e estabelece que as referidas comunidades podem ter acesso de maneira direta ao sistema interamericano, como vem fazendo nos últimos anos na busca de proteção de seus direitos humanos e os dos seus integrantes, não sendo aí necessário que cada um desses últimos se apresente individualmente para esse fim. Outro ponto relevante é o exercício dos direitos das pessoas físicas através dessas pessoas jurídicas. E a Corte estabeleceu, na opinião consultiva, que as pessoas jurídicas não são, como já falamos há pouco, titulares desses direitos pelo sistema interamericano, salvo nas duas situações particulares, né, sindicatos e questões indígenas, e por essa razão, né, o Panamá foi fazendo perguntas querendo exatamente negativar o que tinha sido pedido, né? Mas eles disseram que a Corte constata que o Estado do Panamá também está interessado em que se analise a proteção de direitos humanos das pessoas físicas por meio de organizações não governamentais ou pessoas jurídicas. E com esse fim, em primeiro lugar, a Corte reiterou a jurisprudência sobre a matéria e, em segundo lugar, ela fez um estudo bem detalhado, são 72 folhas, né, para estudar o caráter inerente ao ser humano de alguns dos direitos humanos reconhecidos na Convenção Americana, bem como alguns dos direitos que podem ser reconhecidos a uma pessoa física através da sua participação em uma pessoa jurídica. E, dentro desse contexto, a Corte reiterou que, embora a figura das pessoas jurídicas não tenha sido reconhecida expressamente pela Convenção Americana, isso não restringe a possibilidade de que, em determinadas hipóteses, o indivíduo que exercer os seus direitos através delas possa recorrer ao sistema interamericano para fazer valer os seus direitos fundamentais. Mesmo quando eles estiverem cobertos por uma figura ou ficção jurídica criada pelo mesmo sistema jurídico. Na verdade, a Corte ressaltou que a existência de determinados direitos que são inerentes e exclusivos ao ser humano, de forma que o seu exercício somente pode ser realizado de forma pessoal também, e o que os excluiria de uma potencial análise no âmbito de um caso em que se alegar a violação de direitos cuja titularidade reside também nas pessoas físicas, mas o exercício dos quais tenha sido feito através de uma pessoa jurídica. A esse respeito, o preâmbulo da Convenção Americana, no sistema interamericano, estabeleceu que dos direitos reconhecidos aos seres humanos decorre o caráter essencial deles. Por isso, esses direitos não nascem do fato de ser nacional de determinado Estado, e sim que tem como fundamento os atributos da pessoa humana. Veja que eles dizem que a existência dos direitos reconhecidos na Convenção corresponde à natureza própria dos seres humanos como sujeitos de direitos. E essa afirmação encontra o seu fundamento em diferentes postulados da Convenção Americana que fixam o sentido fundamental da imanência que há, né? Assim,
enquanto o artigo 5º da Convenção menciona a importância de entender a dignidade humana como um elemento intrínseco do ser humano, o artigo 29 do mesmo instrumento diz que nenhuma disposição da Convenção pode ser interpretada no sentido de excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano. Assim, a Corte considerou que a inerência, a inalienabilidade se referem ao atributo que se manifesta de um direito em razão de sua conexão inseparável da natureza do ser humano. Na verdade, ela considerou que há direitos cujo exercício somente pode ser realizado pessoalmente pela pessoa física titular deles, porque tal gozo implica a existência de um vínculo entre a natureza humana e o próprio direito. Assim, por exemplo, a Corte sustentou que, para fins de interpretação do artigo 4.1 da Convenção, a definição de pessoa está baseada nas menções que são feitas no tratado com relação à concepção e ao ser humano, termos cujo alcance deve ser avaliado a partir da literatura científica. Outro ponto é que está em harmonia com a conclusão a que se chegou à Corte frente à impossibilidade das pessoas jurídicas de recorrerem de forma direta perante o sistema americano, lembrando, ressalvando as exceções, além das duas situações particulares descritas, né, que é sindicatos e a parte indígena, e que se refere à ideia de que os direitos humanos consagrados na Convenção, eles estão dispostos para a proteção de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas, mas é necessário esclarecer que cada direito implica uma análise distinta quanto ao seu conteúdo e forma de realização. E assim, quanto alguns direitos se relacionam diretamente com as funções vitais dos seres humanos ou com as funções físicas ou psicológicas do corpo humano, tais como o direito à vida, à liberdade pessoal, à integridade pessoal, outros se vinculam com a relação entre os seres humanos e a sociedade. Eles destacam exemplos, uma relação seriam os direitos à propriedade privada, à associação, nacionalidade e outros. Veja que esses últimos seriam o tipo de direitos que poderiam ser objeto da análise aí mencionada e perguntada aí pelo Panamá. E, logicamente, que a Corte considerou necessário fazer uma distinção para estabelecer quais situações poderão ser analisadas no âmbito da Convenção Americana, quando nos casos se alegar que o direito foi exercido através de uma pessoa jurídica. De uma maneira geral, a decisão sustentou que em muitas situações os direitos e as obrigações atribuídos às pessoas jurídicas são resolvidos em direitos e obrigações das pessoas físicas que as constituem ou que atuam em seu nome ou representação. E os direitos que as pessoas jurídicas gozam em sede interna, os Estados parte da Convenção Americana, em alguns casos, não lhes são exclusivos. Pelo contrário, destacou, o reconhecimento dos direitos às pessoas jurídicas, ele pode implicar direta ou indiretamente a proteção dos direitos humanos das pessoas físicas associadas. Por isso, a criação das exceções. E nesse sentido, para admitir quais dessas situações poderiam ser analisadas no âmbito da Convenção Americana, a Corte recordou que examinou a presumida violação de direitos de sujeitos em sua qualidade de acionistas e também de trabalhadores, com o entendimento de que as supostas afetações estão dentro do alcance da sua competência. Assim, por exemplo, em casos como Yves Scher-Braunstein versus Peru, Chaparro Álvares e Lapo Íñiguez versus Equador, Peroso e outros versus Venezuela, Garnier e outros versus Venezuela, foi realizada aí uma análise relativa a atos que afetaram as pessoas jurídicas das quais eram sócios. Até o momento, a Corte somente conheceu de casos em que o exercício do direito foi realizado através de pessoas jurídicas com relação ao direito à propriedade e ao direito à liberdade de expressão. Com relação ao direito à propriedade privada, a jurisprudência da Corte abordou duas situações diferentes. A primeira era relativa aos casos em que reconheceu o direito de propriedade coletiva, do qual são titulares as comunidades indígenas e tribais, como fez pela primeira vez no caso o povo indígena Quixuá versus Equador,
e posteriormente na sentença do caso dos povos indígenas Cuna e Emberá, né, versus o Panamá. E de forma mais recente, nos casos comunidade Garifuna Triunfo da Cruz e os seus membros lá versus Honduras, e no caso comunidades Garifuna também versus Honduras. Veja, a segunda situação na qual a Corte se pronunciou sobre o direito à propriedade privada foi para diferenciar os direitos dos acionistas de uma empresa dos da própria empresa, informando que as leis internas conferem aos acionistas determinados direitos diretos, como os de receberem os dividendos acordados, assistir e votar nas Assembleias Gerais e receber parte dos ativos da companhia no momento da sua liquidação, entre outros. Nesse sentido, ela estabeleceu que para determinar se existiu uma violação ao direito de propriedade dos sócios, é necessário que esteja provado claramente que o prejuízo que recaiu sobre aí os seus direitos esteja demarcado, né? Assim, ele, por exemplo, se absteve de analisar a alegação de violação ao direito à propriedade sobre bens que faziam parte do patrimônio da empresa, já que diferenciou entre o patrimônio da empresa e o dos seus sócios acionistas, que no caso em particular correspondiam ao capital acionário do qual eram proprietários. Além disso, a Corte declarou que deve ser demonstrado como o dano ou prejuízo dos bens de propriedade da pessoa jurídica poderiam chegar a atingir, por sua vez, os direitos dos acionistas ou sócios. Igualmente, aí, em recente jurisprudência, a CIDH analisou o direito à liberdade de expressão e sua materialização através de uma pessoa jurídica. No caso Garnier e outros contra a Venezuela, o tribunal sustentou que os meios de comunicação são, em geral, associações de pessoas que se reuniram para exercer de maneira sustentada sua liberdade de expressão, razão pela qual não é usual atualmente que um meio de comunicação não esteja em nome de uma pessoa jurídica, uma vez que a produção e distribuição do bem informativo requerem uma estrutura organizativa e financeira que atenda às exigências da demanda informativa. De maneira semelhante, assim como as organizações sindicais constituem instrumentos para o exercício do direito de associação dos trabalhadores e os partidos políticos são veículos para o exercício dos direitos políticos dos cidadãos, os meios de comunicação são mecanismos que servem ao exercício do direito à liberdade de expressão daqueles que utilizam como meio de difusão de suas ideias ou informações. Da mesma forma, a Corte considerou que a linha editorial de um canal de televisão pode ser considerada como um reflexo das opiniões políticas de seus diretores e trabalhadores na medida em que estes se envolvam e determinam o conteúdo da informação transmitida. Assim, pode-se entender que a postura crítica de um canal é um reflexo de postura crítica que sustenta os seus diretores e trabalhadores envolvidos em determinar o tipo de informação que é transmitida. O anterior, em que razão de que, como já se informou previamente aqui, os meios de comunicação serem em diversas oportunidades os mecanismos pelos quais as pessoas exercem seu direito à liberdade de expressão, o que pode implicar a expressão de conteúdos tais como opiniões ou posturas políticas. Consequentemente, a Corte informou que as restrições à liberdade de expressão frequentemente se materializam através de ações estatais ou de particulares que afetam não só a pessoa jurídica que constitui um meio de comunicação, mas também a pluralidade de pessoas físicas, tais como os seus acionistas ou os jornalistas que ali trabalham, que realizam atos de comunicação através dessa emissora e cujos direitos também podem ser violados. Aí, no caso, a Corte estabeleceu que para determinar se a afetação à pessoa jurídica, né, o meio de comunicação, no caso, havia gerado um impacto negativo, certo substancial ao direito à liberdade de expressão das pessoas físicas, era necessário analisar o papel que cumpriam as vítimas presumidas dentro do respectivo meio de comunicação e, em particular,
a forma em que contribuíam com a missão de comunicação do canal. Então, como nós estamos vendo, dando sequência nessa decisão da Corte, é importante, vimos aqui que de regra, não é, pessoas jurídicas não podem diretamente questionar direitos, defender direitos deles ou de outros na Corte, mas determinados tipos, exceções como sindicatos, não é, confederações, federações sindicais, comunidades tribais indígenas, não é? E até no caso de expressão, se o direito das pessoas individualmente tiver sido violado, e no caso a Corte chegou inclusive nesse último ponto a aferir o nível de participação da população afetada. Então um ponto relevante, né? Muito sério. Você viu que o caso que a gente começou a contar relacionado às denúncias, um problema que estava acontecendo já demarcado à Corte pelas comunidades indígenas em 2017, veio o ato em 2018, veio uma denúncia em 2019 e só agora em 2020 é que o governo começa a assumir, mas o processo já está rodando. Então, provavelmente nós estamos no caminho certo, não é? No sentido da efetividade dos direitos humanos. Para você que esteve comigo até aqui, muitíssimo obrigado. Se inscreva, compartilhe, participe, comente e até a próxima.